Vamos lá, coloquei para gravar então. Quem gostaria de fazer a abertura junto com o passe? Ó, a Mari levantou a mão ali, eu vi. Mari, fez assim, ó. Eu também vi, eu também vi. Eu vi daqui Ok, também. ok. Mari, então você faz a oração, por favor, e aí no finalzinho você faz a orientação do passe para ele ser individual, mas coletivo. Então vamos fechando os nossos olhos, deixando todas as nossas preocupações lá fora, nos comprometendo de elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, vibração na nossa casa. Vamos sentindo Jesus no nosso coração, no nosso templo sagrado, para que hoje à noite Deus e os nossos amigos espirituais inspirem o Luiz para essa noite, para essa preleção, e que abençoe todos nós, encarnados e desencarnados, e que hoje, com essa preleção, consigamos pegar o entendimento e a paz que precisamos hoje à noite. E assim, aproveitando essa vibração, convido os nossos amigos espirituais ao trabalho do passe coletivo, que toda essa vibração de amor entre os nossos corações e dentro da nossa casa, em cada integrante da nossa casa, aumentando a nossa fraternidade, o nosso amor ao próximo, a nossa compaixão e paciência. Que assim seja. Obrigada, Mari. Luiz, é com você. Muita inspiração. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade da gente conversar hoje aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre a gente conversa, né? O capítulo 17 está lá do meio para o final, né, dos 28 capítulos do Evangelho, e o Kardec ele vem numa crescenda, trazendo todas as informações para a gente sobre a vida espiritual, sobre Deus. E aí quando ele chega no capítulo 17, ele fala para a gente, olha, sedes perfeito, é assim que você tem que ser. E ele dá um exemplo, ele fala, sedes perfeito, assim como o Pai Celestial o é. A hora que a gente escuta isso, a gente já fala assim, então vai ficar para daqui a umas 10 encarnações isso, né? Porque hoje eu não estou nem perto dessa perfeição. Na verdade, eu nem sei o quão perfeito que o Pai Celestial é, né? O Pai Celestial, se alguém tem alguma dúvida, ele se refere a Deus, né? Que lá no Livro dos Espíritos é a primeira pergunta, o que é Deus? Que a gente não consegue nem definir o que é Deus. A inteligência suprema, a perfeição, o Criador. Então, é tudo muito vago para a gente. Imagina a gente querer ser igual a essa criatura. A gente não tem nem como se colocar perto a ele. Então, normalmente, a gente coloca Deus como um homem, né, como uma pessoa. Mas na verdade, a gente não tem nem ideia e a gente só quer chegar perto dele. E aí o Kardec, ele fala para a gente, olha, sedes perfeitos, assim como o Pai Celestial o é. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os itens 3 até o item 6 do capítulo 17. O item 3, ele
fala o homem de bem. Só esse item dava para a gente discutir assim, acho que dava umas 10 preleções para a gente discutir. Se a gente fosse ficar trocando ideias, então dava para passar um ano todo estudando o que é o homem de bem e como a gente pode chegar a ser um homem de bem. O item 4, os bons espíritas. E, finalmente, os itens 5 e 6, ele fala sobre a parábola do semeador. No item 5, ele fala a parábola, e no item 6, ele faz uma análise da parábola do semeador. Então, a gente vai começar hoje falando de trás para frente. Tá? Em vez de começar do item 3, eu vou começar do item 5 e 6, falando da parábola do semeador. Então, vou ler um pouquinho para vocês aqui. Jesus estava num barco, né, sentado num barco, e ele conta a história assim, que um semeador, ou aquele que semeia, saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, vindo os pássaros do céu a comer. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, vindo os espinhos a crescerem, a sufocar. A outra, por fim, que é a terra boa, e deu alguns frutos, alguns rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. E aí o Jesus vem e faz uma análise para a gente o que é essa parábola. Né? Ele coloca para a gente que todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção é um espírito maligno, e não lhe dá muita atenção, está aberto aos espíritos malignos, porque se deixa levar por ideias inferiores. É aquele que recebeu a semente no meio do caminho. Tá? Aquele que a semente caiu nas pedras é o que escuta a palavra e a recebe na hora, mas com alegria. Mas ele não tem aquela certeza dentro dele. E quando vem os problemas, a pessoa simplesmente se deixa levar e simplesmente se desaponta, né, com a crença. Claro que a gente já começa a se imaginar nessas situações. Quantas vezes já não aconteceu isso? Né? Eu escutei a palavra, vou praticar, mas é muito difícil. Ou então alguém vem para mim e coloca alguma outra ideia e eu acabo não fazendo a coisa certa. Depois tem aquele que a semente caiu nos espinhos. Né? Ele ouve a palavra, mas em seguida a ilusão do material sufoca aquela pessoa e a palavra se torna infrutífera, a palavra do amor se torna infrutífera. E aí, por final, ele fala aquele que caiu na terra boa, que é o que vem, dá atenção e reproduz. Que no final é o que a gente quer que seja. É o que o bom espírita tem que ser. Tá? Quando a gente agora volta um pouco no item 4, falando sobre os bons espíritas. E o que ele conta? Que nós simplesmente estamos aqui nesse planeta Terra porque nós temos uma necessidade de estarmos encarnados. Claro que, como espíritas, nós acreditamos que existe algo a mais do que o material. A gente lembra que o espiritismo é primeiramente uma doutrina espiritualista,
Ou seja, a gente acredita na existência de alguma coisa a mais, que a gente chama de alma, que permanece depois do nosso desencarne, depois da nossa morte, né? Essa coisa a mais que a gente chama de alma. E Deus, na sua bondade, ele dá para a gente a oportunidade da gente vir aprender, não fazer os mesmos erros que a gente fez no passado, voltar para o mundo espiritual, para o nosso mundo que é o nosso mundo real, e nesse nosso mundo real a gente estudar mais um pouco. Volta para cá, continua aprendendo, continua pondo em prática aquilo que nós já temos. Ou seja, a gente mantém a nossa individualidade, a gente mantém o nosso conhecimento e continua se elevando. Com isso tudo, o que é o bom espírita? É aquela pessoa que chegou aqui e veio perfeita e faz tudo de bom? Não. É aquela pessoa que fica sentada fazendo preleção? Também não. O bom espírita é aquela pessoa, aquele espírito, que a cada dia procura ser melhor do que foi antes. A cada dia procura se modificar. E usando todo o conhecimento que o Espiritismo traz para a gente, todos os ensinamentos sobre a vida futura, coloca em prática essas ações. A gente fala que toda crise, né, o pessoal que fala de economia fala que toda crise é uma oportunidade. E para o espírita também, toda crise é uma oportunidade. Olha só, uma oportunidade da gente fazer alguma coisa. A gente pega a crise que a gente está vivendo agora, essa crise do coronavírus, né, o Covid-19. O que a gente pode fazer? O que a gente pode ajudar? Eu posso levar comida para um grupo de amigos, quem quer que seja, um grupo necessitado. Ótimo, vamos levar. Mas eu não posso sair de casa porque não posso. Ótimo, a gente pode contribuir de alguma maneira? Posso fazer uma doação material? Posso fazer algo para essa pessoa? Por alguém necessitado? Não tenho condições. Eu posso dar 1 minuto do meu tempo para conversar com alguém? Eu posso me dedicar a alguém? Isso é simplesmente usar as oportunidades que a gente tem para a gente se modificar. E, de novo, o Espiritismo ensina para a gente que nós estamos aqui simplesmente para nos melhorarmos a cada dia. A cada dia, vermos a oportunidade que nós temos, a oportunidade que nos é dada para nos mudarmos. O espírita, ele tem que, primeiramente, entender, claro, né, que nós, como espíritos eternos, não vamos... tudo que nós passamos nessa vida encarnada, melhor dizendo, né, é simplesmente para o nosso aprendizado. E que tudo que nós passamos nessa vida não é eterno. Mas para a gente, quantas vezes a gente não pensa que os nossos problemas são eternos? Quantas vezes a gente não fala assim, puxa vida, o fulano tem de tudo e eu sofro aqui. Eu faço tudo de bom, eu faço tudo para me melhorar e simplesmente eu sofro. Mas o outro amigo lá, outra pessoa, não faz nada e parece que tudo dá certo para ele ou para ela, né?
Então, o que acontece? O que a gente está fazendo aí? Primeiro, a gente não está tendo a visão do todo, porque a gente realmente não tem essa visão do todo. Lembre-se que o que a gente sofreu no passado, o que a gente aprendeu no passado, hoje vem até nós. E como a gente está nesse mundo de provas e expiações, a gente pode estar sendo provado ou pode estar expiando, ou seja, sofrendo por algo que fizemos no passado. Então, tudo que a gente passa aqui é para o nosso proveito. E é dessa forma que a gente tem que ver a nossa vida. Dessa forma que o espírita tem que ver a vida. Sabendo que, ou tendo a certeza de que tudo que a gente passa aqui tem a sua causa. E tudo que nós fazemos terá o seu efeito. Ah, mas então quer dizer que aquele sujeito que me roubou ou que fez isso, fez aquilo de mal para mim, vai sofrer as consequências? Com certeza. Com certeza, essa consequência ele terá. Ah, mas então ele me roubou, ele vai ser roubado? Isso não é com a gente. O bom espírita sabe que a justiça divina chega para todos. E a gente tem que olhar para nós. Porque eu posso vir aqui e falar 10 horas, fazer uma palestra maravilhosa, mas você que está aí olhando para mim, simplesmente fala assim, ah, esse cara não sabe de nada. E vai e não muda as suas ações. O que nós temos que fazer é olhar para dentro de nós mesmos e mudarmos as nossas ações. Seguindo aquele exemplo do Santo Agostinho, que ao fim do dia se examinava tudo que ele fez, as oportunidades que ele perdeu de fazer o bem, as oportunidades, o mal que ele possa ter feito, pedindo perdão e pedindo para poder corrigir se porventura ele tenha feito algum mal ou ofendido alguém, e agradecendo por todo o bem que ele fez. Então, no final, o bom espírita é simplesmente, né, vamos colocar entre aspas aqui, essa pessoa que a cada dia faz o seu melhor para ser melhor do que antes. Esse é o bom espírita. E aí a gente começa a entrar no item 3, que é realmente o que dói. Tá? Se a gente começar a ler com um pouco mais de atenção, e eu realmente recomendo a todos que deem uma lida nesse capítulo 17, uma lida com o coração, tá? Para entender o quão imperfeito cada um de nós ainda é. O quão imperfeito nós somos dentro desse mundo. E começar a se analisar para falar assim, puxa vida, eu tenho muito o que mudar, eu tenho muito que eu possa fazer para ir realmente para ser um homem de bem, sendo bom espírita. E ele começa falando assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. A lei de justiça, amor e caridade está lá na parte 3ª do livro dos Espíritos, onde o Kardec, fazendo as perguntas aos Espíritos, ele dividiu as leis naturais. E a lei de justiça, amor e caridade é uma dessas leis. Está lá para o final porque é uma das mais importantes e é aquela que realmente nos aproxima mais de Deus. É aquela que
faz com que olhemos para os outros como a nós mesmos. Resumindo, a lei de justiça, amor e caridade, ela fala assim: sejamos dóceis para com os outros e rígidos para conosco. E não como nós normalmente somos, né? Nós somos dóceis conosco e rígidos com o próximo. Tudo que o próximo faz é um problema. Tudo que nós fazemos tem a sua justificativa. Então, essa é a verdadeira lei de amor e caridade, né? Fazer o bem da melhor maneira possível. O próximo item, ele fala que tem fé em Deus. Quantas vezes a gente fala que tem fé em Deus enquanto nos convém, né? Enquanto as coisas estão boas para nós. A gente fala que tem fé em Deus, que essa pandemia vai passar e eu não vou ser atingido. Mas se porventura for atingido, a gente critica a Deus. A gente não vê o que a gente fez. O maior exemplo de fé é o Cristo na cruz, quando ele está sendo morto, já nos seus últimos suspiros. O que ele faz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, isso para mim não é nem ter fé. Isso para mim é ter a certeza, ter o conhecimento de Deus. Saber que essa pessoa, essa figura que a gente não tem nem como descrever, existe e está lá para nós. Tá? Próximo parágrafo ele fala assim: tem fé no futuro. Tem fé no futuro porque a gente sabe que a vida é eterna. A gente sabe que nós somos eternos. Sabe que as vicissitudes da vida, ou seja, as mudanças, os problemas que acontecem, os tropeços da nossa vida, são momentâneos. Mesmo que esse momentâneo seja por toda essa encarnação. Ele é momentâneo pela nossa existência espiritual. Uma hora vai acabar essa encarnação. A gente vai mudar para um mundo espiritual. E aí esses problemas que a gente acha que são eternos vão ficar para trás. O bom espírita, o homem de bem, desculpem, faz o bem pelo bem. Ou seja, faz a caridade. Pratica a caridade sem esperar uma recompensa. Isso é muito difícil. Porque hoje, nós, mesmo fazendo uma caridade, mesmo fazendo a caridade, nós, lá no fundo, ainda fazemos por obrigação. Ainda fazemos essa caridade porque nós temos um sentimento de que é para o nosso bem. A gente não faz essa caridade simplesmente, olha, você tem isso aqui, eu estou te ajudando. Vou te ajudar a atravessar a rua. Dá a mão para te ajudar a atravessar a rua. A gente tem muita dificuldade em fazer isso. Simplesmente, a gente tem os nossos interesses, ou material ou espírita, né? Como nós temos aquele interesse espiritual. A gente fala assim, olha, eu vou fazer o bem, mas eu não quero nada em troca, porque eu estou de olho naquela vantagem da vida futura. Eu estou de olho no que vem depois. Aí, em outra passagem, ele fala assim, olha, se você estiver de olho nisso, você está danado, porque você não está fazendo bem, você está simplesmente querendo uma troca. Tá? O homem de bem, ele continua aqui, ele sente alegria, sente a satisfação pelo bem que ele faz.
ele se sente bem em pagar o bem com, desculpem, em retribuir o mal com o bem. Ele se sente feliz em fazer o bem a todos, mesmo aqueles que fazem o mal. Quanta dificuldade já não tem nisso? Quanto problema a gente não vê aí? Quantas vezes a gente fala assim, eu vou ajudar essa pessoa porque ela é uma boa pessoa, mas o outro eu não vou ajudar porque não é legal. Esse outro aqui, eu não gosto dele. Tá? Quantas vezes a gente julga simplesmente por julgar? Tem um exemplo que provavelmente vocês já escutaram, que é aquela a mulher que criticava a vizinha, que colocava sempre a roupa suja no varal. Ela virava para o marido e falava, olha, a vizinha, ela não lava a roupa, põe a roupa suja no varal, a roupa dela está sempre suja, não sei que porca que essa mulher é, e por aí vai. Até um dia que ela chama o marido, vem em casa, olha só, a vizinha resolveu lavar a roupa e colocar a roupa limpa no varal. Aí o marido vira para ela e fala assim, não, mulher, fui eu que limpei a nossa janela. Né? Provavelmente vocês já escutaram essa história, mas ela é simplesmente para dizer para vocês com que olhos que nós vemos o mundo. Nós temos nossos olhos que a gente vê o mundo através dessa janela suja, através dessa janela embaçada, onde tudo é sujo, tudo é ruim, ou nós vemos o mundo através dos olhos do amor de Jesus, onde nós podemos ajudar, onde nós procuramos a opção de ajudar ao próximo em todo gesto. Esse é um grande pensamento para a gente ter como nosso guia. O que eu faço pelo meu próximo? Qual é o jeito que eu vejo o meu próximo? Eu vejo ele com amor, sabendo que ele é a oportunidade que eu tenho de evoluir. Esse próximo é o que me traz essa oportunidade. Ou eu vejo ele como uma pessoa que tem defeitos e eu sou melhor. Essa é uma grande coisa para a gente levar dessa palestra. Outros pontos que ele coloca é sobre o ódio. Né? A gente não sente o ódio. A gente não propaga o ódio. A gente não leva essa energia negativa. A gente procura sempre levar o amor. Eu já falei antes, né? A gente é indulgente, tem que ser indulgente com as fraquezas dos outros e rígido com as nossas. A gente nunca procura o defeito dos outros. E se por acaso ele vem para a gente tem que simplesmente ignorar ou levar para essa pessoa levando amor, sabendo que essa pessoa é imperfeita como nós. Porque no final, a gente só consegue ver nos outros as imperfeições que nós temos dentro de nós. Nós vemos que o mar é careca, por exemplo. Né? Eu consigo ver isso. É muito fácil. Né? Pois é. Então, são essas coisas que a gente vê nos outros e a gente deixa de ver na gente. São essas coisas que a gente leva para todo mundo e quantas vezes a gente não se envaidece de falar isso, de ver os defeitos dos outros. Quantas vezes a gente não se compraz disso. Né? Outro ponto que ele leva aqui para a gente é no trato nas pessoas, principalmente no trabalho. Né? E ele fala assim, olha, se você está se o homem de bem
está numa posição de chefia, ele entende que ele tem que tratar os seus subordinados com amor, com compaixão. Ele entende que tem que ajudar os seus subordinados a crescerem. Se a gente está numa posição inferior, né, numa posição de subordinado, qual que é a nossa ideia como homem de bem? Fazer o nosso melhor. Trabalhar sempre para o bem. Trabalhar sempre para cumprir bem o nosso dever. Levando sempre o melhor, dando o melhor de nós. E aí a gente está chegando no final do item 3, e só para deixar a gente bem chateado, ele termina com esse parágrafo assim: esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las, está no caminho que conduz a todas as outras. Ou seja, nós não conseguimos nem fazer o mínimo. E ele dá para a gente, que ele coloca para a gente. Ele fala que tem muito mais, mas que a gente tem que, se a gente se esforçar para fazer isso, tá de bom tamanho por enquanto. Bem, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, vou agradecer a todos pela presença, agradecer a todos pelo seu tempo. Lembrar que eu sou parte do grupo de Brisbane, e se vocês tiverem tempo amanhã, a partir das 19 horas, o Brisbane Spirit Center tem a preleção deles também, tá bom? Então vamos agradecer por essa reunião, vamos agradecer pela audiência, por todos os irmãos que estiveram aqui conosco, todos os irmãos que se conectaram mentalmente a nós e puderam nos trazer o seu amor, a sua paz, que mesmo à distância conseguimos nos unir, conseguimos levar esse pensamento. Vamos juntando esses nossos pensamentos de amor e pedindo pelo nosso planeta, pedindo ao Brasil que nos deu a oportunidade dessa encarnação, à Austrália que hoje nos permite vivermos esta encarnação, aos seus dirigentes, ao seu povo, a todos aqueles irmãos que sofrem, pedimos possamos, em paz, em amor, que possamos ser dignos de sermos chamados de bons espíritas, homens e mulheres que se esforçam no bem, se esforçam na lei de justiça, amor e caridade, e que possamos, de todas as formas, ao nosso alcance, levar amor a todos os nossos irmãos. Agradecendo ao Pai por este momento, nos despedimos com amor. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Luiz, Paulo. aqui na tela o nome, mas nem assim. Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Muito obrigada, Luiz. Obrigado. Boa noite a Maravilhoso. todos. Boa noite, gente. Gratidão, Luiz. Obrigado, querido. Eu que Obrigado. agradeço. Um abraço a todos.